Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falha, me move com poder. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falha, me move com poder, a mão de Deus. Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falha, me move com poder. É a que me sustenta. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falha, me move com poder, a mão de Deus. É a que me sustenta quando eu vou cair. A que me alcança, que nunca falha, me move com poder, a mão de Deus. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Lembrando que essa mão de Deus na nossa vida, ela é sempre manifestada através de situações muito concretas. É claro, nós acreditamos na ação sobrenatural de Deus. Ele está agindo de maneira sobrenatural em nós o tempo todo. Eu sempre compreendo esse agir de Deus em nós como se Ele tecesse bastidores que nós desconhecemos. É como se a delicadeza do seu amor construísse para nós um chão onde nós colocamos os nossos pés sem saber que estamos colocando. A ação de Deus engloba tudo o que somos. Não há nada que possa ficar fora desse seu amor, dessa sua misericórdia. E essa ação misteriosa, sobrenatural, pertence à dimensão da fé. Eu creio nessa ação miraculosa de Deus. Tanto é que eu não fico pedindo a Ele que faça milagres na minha vida. Não tenho o hábito de pedir a Ele milagres. Porque eu tenho consciência que viver bem a minha vida é de alguma maneira corresponder a esse milagre que nunca termina na minha história. É claro que de vez em quando nós temos situações urgentes em que a gente corre e fala: oh meu Deus, tem misericórdia desse, tem misericórdia daquele, tem misericórdia de mim, não é? Tantas situações nós pedimos, você pede. A sua fé lhe permite pedir. Por que você pede a Deus?
Por que você conta para Ele? A oração é outra coisa, senão você contar a Deus em segredo, né? Ou em particular. Eu gosto de dizer isso. Rezar é a gente ser recebido em audiência particular por Ele. Toda vez que eu me coloco em oração, eu estou sendo recebido em audiência particular. É a oportunidade que eu tenho de dizer a Deus os meus segredos, os meus medos, os meus desejos. Aquilo que talvez eu não tenha coragem de dizer ao outro, a Ele eu digo. Por isso a oração, é claro, você tem aquele momento oficial, nós vamos à missa, você vai ao culto, você vai ter um curso bíblico, você vai ter a proclamação da palavra e ali vocês vão ter um grupo de oração. São momentos oficiais onde rezamos. Mas a oração do dia a dia é interessante demais você começar a perceber que você pode fazer a sua vida, toda ela, ser oração. Então está dentro do carro, seu pensamento se eleva e você começa a tratar com ele as suas questões, você começa a dividir com ele as suas ansiedades. E por isso que eu sempre digo que a gente tem que sensibilizar a nossa alma, sabe? Como se você espetasse uma agulhinha para poder sentir a dor, né? Você sensibiliza a sua alma para que você tenha cada vez mais. Você estimula através de leitura de uma música. Hoje mesmo, vindo para cá, vim ouvindo uma mesma música, de lá até aqui. Parece meio neurose, né? Mas é que Deus me falou tanto daquela música, me falou tanto através daquela música. Eu não pensei, estava sozinho, não pensei duas vezes, vou ouvir. E aquela música entrando no meu coração, eu sensibilizo ali a minha alma para que minha viagem seja uma oração. Então o tempo que eu levo de Taubaté até aqui, 1 hora de viagem, é uma oportunidade que eu tenho de rezar, de estabelecer com Ele uma comunhão e sentir que a sua mão me sustenta, que a sua mão me protege, que a sua mão me orienta. Mas aí há uma ação natural de Deus na nossa vida. No amigo que me abraça, Deus me ama e me defende. Esse é um verso de um samba o disco já está pronto, mas será lançado só no ano que vem. O disco se chama Deus no Esconderijo do Verso. Sabe quem cantou esse samba comigo? Zeca Pagodinho. Você pode até estranhar. O Zeca cantando no disco do Padre. Eu resolvi convidar o Zeca depois daquela enchente que teve lá em Xerém. Não sei se você se lembra. Xerém é o bairro onde o Zeca nasceu, onde ele tem os amigos dele até lá hoje. Até hoje lá. E eu achei muito interessante porque eu já conhecia desse lado solidário dele. Eu já sabia que todo mundo que se aproxima do Zeca é imediatamente contagiado pela sua capacidade de ser bom, de ser amigo, de ser simples. É um artista muito conhecido no Brasil, mas os bastidores dele são muito bonitos de serem vistos. O amor que ele tem à família, aos amigos dele. Então, quando eu fiz aquele samba, tinha essa frase: no amigo que me abraça, Deus me ama e me defende. Ilumina o meu caminho com a lanterna de um menino. Traz sentido à minha vida. Vem ver Deus vivendo entre nós, passeando nunca a sós. Em humanos corações Ele está. Nestes altares de gente de flor, sente e conhece a nossa dor. Vem ver que o mistério dessa fé põe sapato em nosso pé, quando a estrada for doída demais. No breu da tristeza e da solidão, na mão de um amigo está sua mão. Eu acredito nisso, minha gente. Quando eu vi o Zeca socorrendo os desabrigados lá em cima de um jet ski, né? Você viu as cenas, né? Dele socorrendo, tirando, ajudando, e até hoje, comprometido com aqueles que perderam as suas casas. Ali, eu vi como Deus é presente na nossa história através de um ser humano. Como Deus nos socorre através de uma pessoa. Você sabe disso. Você sabe muito bem que no momento da sua solidão, Deus lhe visita como? Na presença de um amigo. Às vezes nem é tão íntimo, mas ele percebeu a sua solidão, percebeu a sua tristeza e fez questão de estar presente na sua vida. É assim que Deus nos salva, minha gente. Na sua dimensão natural. Eu não estou falando da dimensão sobrenatural, viu? A dimensão natural de Deus não esgota a sua dimensão sobrenatural. Isso é, não anula a ação sobrenatural. Não estou falando disso. Mas são complementares.
Deus cuida de mim quando um amigo cuida de mim. Deus me alimenta quando alguém prepara um alimento para eu comer. Deus me ama quando alguém me ama. É assim que nós vivemos essa dimensão natural do amor. Então essa mão de Deus nos segura, nos sustenta quando nós temos um amigo de verdade do nosso lado. Quando nós estamos vivendo um momento de fragilidade, de doença, a coisa mais bonita é ver os amigos que estão do lado. A minha querida Cleo, passando por um momento difícil, ontem estando com ela lá, momento de sofrimento físico. E ela me dizia isso ontem: a minha casa está sempre cheia de gente, padre, porque os meus amigos estão preocupados comigo. Minha gente, isso é bonito demais. Quando você percebe que você construiu vínculos religiosos, que a verdadeira amizade não é outra coisa senão um vínculo religioso. Na origem do termo, religião é aquilo que religa, é aquilo que amarra as pontas. Um rito só é religioso se ele me conecta a Deus e aos meus irmãos, se ele me amarra nas minhas dimensões interiores, que muitas vezes o meu pecado quebra. O meu pecado me quebra, e o meu rito religioso de pedir perdão me amarra de novo, devolve o sentido que estava perdido. Ao reconhecer que a casa estava cheia de amigos, a Cleo não fala outra coisa, a Cleo e o Deda, eles não falam outra coisa senão: Deus está cuidando de nós, Padre, através dos nossos amigos. Deus está nos amando através daqueles que nos amam, porque os vínculos são religiosos. Quando eu tenho a oportunidade de passar pela vida de uma pessoa e fazer o bem, é Deus que está passando na vida daquela pessoa através de mim. Quando você tem a oportunidade de oferecer o seu conhecimento para facilitar a vida do outro. É tão bonito quando nós encontramos o profissional que faz questão de ensinar ao outro aquilo que sabe. Quando você vai ser atendido por um médico e o médico faz questão de olhar no seu olho e de explicar o que você tem, como será o tratamento, por que talvez você tenha tido aquilo. Quando ele coloca o conhecimento dele para ajudar a aliviar a dor, a sua ansiedade, a sua angústia. Tão bom quando você está passando por um momento delicado da sua vida, você precisa de um advogado, e aquele advogado não lhe olha apenas como um cliente que pode dar dinheiro a ele, mas ele olha para você com a oportunidade de retirar um pouco das ansiedades do seu coração, de garantir que ele estará lhe defendendo, que ele fará de tudo para dar certo. Às vezes, minha gente, a nossa passagem pela vida do outro é muito breve, mas pode ser tão significativa. As realidades breves podem ser significativas. Isso é uma questão de empenho, sabe? Quando você deposita o todo da sua alma naquele mínimo que você faz, quando o seu encontro acontece de verdade. De repente você é atendente de uma loja, você tem a oportunidade de atender aquele que entrou, de fazer o bem a ele com o seu jeito de ser. Às vezes é só o que eu posso fazer pelo mundo, é tratando bem os que se aproximam de mim, é oferecendo, o tudo que sou naquele mínimo que me é pedido. Dentro de casa, é impressionante como nós negligenciamos essa oportunidade de ser assim um para o outro. Hoje mesmo eu falava lá em casa, estava conversando com a Teca e eu falei: Teca, a dimensão cristã, o nosso cristianismo precisa o tempo todo ser para nós um referencial de como, sabe, o crivo. Como é que eu trato as pessoas? Eu não posso abrir mão de fazer essa pergunta o tempo todo, porque eu sou cristão, minha gente. Ninguém me obrigou a ser, eu quis ser. Porque se eu quisesse abrir mão disso, eu teria já no meio do caminho: olha, não quero ter esse compromisso cristão. Agora, se eu sou cristão, eu tenho sim que ter um cuidado muito grande da maneira como eu trato os outros, a maneira como eu sou daquele que pede
a minha presença naquele momento. É para isso que eu fiquei padre, para isso que eu fiz voto de castidade, é para ter a oportunidade de ser de quem se aproxima de mim. Eu passo pela vida das pessoas através do meu ministério, estou passando na sua vida agora através desse programa, em parceria com o Christian, em parceria com essa equipe técnica que me assiste, com o meu diretor, com aquele que está lá, que nós nem sabemos que trabalha na parte técnica, que está controlando alguma coisa para que essa imagem chegue na sua casa. Nós somos uma corrente neste momento, um nó de gente, só para que essa palavra possa fazer bem ao seu coração, para que você também viva o mesmo empenho que eu tenho buscado viver. Eu não sou perfeito, eu tenho muitos defeitos, mas eu não tenho aberto mão dessa oportunidade, sabe? Não quero abrir mão disso. Eu não quero abrir mão da minha oportunidade de fazer o bem a quem passa por mim. É tão rápido tudo, é tudo tão breve, mas nessa brevidade eu quero colocar o todo da minha alma. Fazer esse programa como se eu não tivesse a oportunidade de fazer um próximo. Cantar essa música como se eu não tivesse a oportunidade de cantá-la mais uma vez. Encontrar-me com as pessoas como se eu não tivesse mais a oportunidade de encontrá-las. E cuidar para que meu cristianismo seja coerente. Nesse tempo onde tantas agressões gratuitas, as redes sociais, onde as pessoas estão tão emburrecidas por causa dos seus posicionamentos políticos, por causa das suas opiniões, a gente agride o outro com tanta facilidade, a gente deprecia o outro com tanta facilidade. Nós, porque somos cristãos, não devemos engrossar esse time, não. Já tem gente demais falando mal, já tem gente demais, sabe, colocando os ódios para fora. É impressionante como nós queremos combater a crueldade com crueldades ainda piores. Como aquela menina que foi identificada pela câmera de uma TV, de uma transmissão ao vivo, chamando o jogador de macaco. A gente acompanhou aquela história. Tudo bem, é horrível o que ela fez, mas eu posso lhe dizer que tem sido ainda mais horrível o que estão fazendo com ela. Sabe por quê? Porque na tentativa de consertar a crueldade, nós somos ainda mais cruéis. Aí a gente descobre que nós estamos no oposto do que Jesus nos ensina. Você não pode tentar curar uma crueldade com outra crueldade. Aí eles vão lá, se você pega na página da menina, na rede social da menina, as agressões que fazem a ela são tão cruéis quanto aquela que ela fez. Aí fica essa moeda pesada, né? Uma moeda pesada para combater uma moeda pesada. E o mundo vai ficando cada vez mais doente. E nós vamos entrando nesse jogo doente. Nós temos todo o direito de repudiar o que aquela menina fez. Ela se sente melhor por ser branca? Não tem sentido. Nós não podemos classificar as pessoas por serem claras ou por serem escuras. O que faz a diferença, ou então porque ela é homossexual, porque é heterossexual. A gente está vendo essa semana uma discussão lá no coração do Vaticano, para nós redefinirmos a maneira como tratamos as pessoas. Precisa muitas vezes de sínodos para nos ensinar o que o Evangelho já nos ensinou há muito tempo. O amor ao outro, ainda que a gente não concorde com nada do que ele faz. Mas então, a minha postura será evangélica à medida em que eu me dispor a ser essa mão de Deus na vida do outro. Tá bom, todo mundo está te desprezando, eu estou aqui para lhe oferecer o meu apoio. Aí você vai na contramão da história. Todo mundo está te achincalhando, eu também discordo daquilo que você gritou, mas não serei eu, um outro, a colocar ainda mais fardo sobre você do que a própria culpa de estar, que você está sentindo de ter feito o que fez. Às vezes nós somos cruéis assim dentro da nossa casa. Nós queremos combater uma crueldade com uma outra crueldade ainda maior. E justificados. Nós nos justificamos porque somos cruéis. E perdemos a oportunidade de sermos essa mão de Deus na vida do outro. Tanta gente sofrendo hoje, minha gente.
Tanta gente nas UTIs, tanta gente nos hospitais, abandonados, sozinhas, tanta gente na prisão. E o mundo cada vez mais cruel. Porque falta essa consciência do que nós podemos. Às vezes eu fico pensando que nós não temos a ideia do que nós podemos como pessoas. Um ser humano não tem ideia do que pode fazer pelo outro. Ainda mais se estiver visitado pelos princípios cristãos, que nos ensinam o tempo todo a jogar a nossa alma para fora. Vamos sair das nossas mesquinharias, vamos parar de amassar o pão do nosso dissabor, das nossas mazelas. Tem gente que fica amassando o pão do dissabor o tempo todo. O tempo todo está reclamando da vida, o tempo todo está reclamando da vida. Minha vida não presta, minha vida é isso, minha vida não presta, minha vida não presta, minha vida não presta. Abre a janela dessa casa, para de amassar esse pão. Vai fazer um trabalho voluntário, vai encher a sua alma de alegria de outra forma. Vai descobrir que você pode ser mão de Deus na vida de outra pessoa. Pare de idealizar a vida não é perfeita para ninguém. Se eu tiver a oportunidade de abrir o meu coração, você vai ver que minha vida não é perfeita, a vida do Christian não é perfeita, a vida de quem nos assiste não é perfeita. Nós não podemos idealizar. Às vezes você olha o outro, nossa, como a vida daquela pessoa é maravilhosa. Você não sabe. Você desconhece os bastidores que aquela pessoa precisa enfrentar diariamente. Vida perfeita ninguém tem. Agora nós temos a oportunidade de descobrir um significado para essa vida e torná-la cada vez mais bonita. Olha, eu fui assistir, eu tive a honra de ser convidado para ver a prévia do filme, uma sessão particular para eu conhecer o filme Irmã Dulce. Prepare o seu coração. Prepare o seu coração, porque sem medo de errar, é a obra mais importante já produzida no Brasil e posso dizer até do mundo, uma das obras mais importantes, que trabalha a questão religiosa de maneira elegante, sem ser caricata. Porque às vezes, minha gente, a linguagem religiosa ela é muito perigosa. Às vezes, quando eu quero fazer um filme sobre a fé, eu corro risco de fazer um desserviço. Tamanho a quantidade de realidades caricatas que aquele filme pode ter. Então, ao invés de fazer um bem, eu faço um mal. Deus fica ridículo, né? Dependendo do discurso, Deus fica ridículo. O amor fica ridículo, a caridade fica ridícula. Depende das tintas que nós colocamos sobre aquilo. O filme Irmã Dulce, você se emociona do início ao fim, ao ver a história dessa baiana, que fez a diferença na sua época, e faz a diferença ainda hoje, porque com toda sinceridade, e eu gostaria muito, aqui eu gostaria de conclamar todos os cristãos a fazerem esse filme ser um sucesso de bilheteria. Você pode pensar, o que o padre está ganhando com isso? Nada, não tenho nada com o filme. Eu fui convidado por acaso para ver, porque a pessoa, a diretora do filme, gosta de mim e me convidou, padre, gostaria de assistir antes do filme ser lançado, que a sua opinião para mim vai ser importante. Eu fui lá. E gostaria que nós cristãos comparecêssemos em massa na primeira semana desse filme, para esse filme ser um sucesso. Sabe por quê? Quando a gente termina o filme, quando o filme termina, você sai do cinema com vontade de fazer o bem. E nós estamos precisando de realidades assim, que despertem o nosso desejo de ser a mão de Deus. Porque cada vez mais, o mundo, cruel como tem sido, tem nos despertado para a gente firmar ainda mais os nossos pés na crueldade para torná-lo pior do que ele já é. E quando a gente vê um filme como esse, baseado num fato real, numa vida real, numa mulher real que viveu entre nós, que foi santa ao seu modo, com a sua ousadia, desafiando as estruturas do seu tempo, aquela mulher baixinha, uma verdadeira revolução. Eu tinha algumas informações sobre Irmã Dulce, mas ao assistir ao filme, eu fiquei tão impactado, que eu lamentei não ter convivido com ela. Ela foi mão de Deus. Ela não abriu mão em nenhum momento de ser mão de Deus. E a gente pode fazer o mesmo. Torne a sua vida brilhante, viu? Torne a sua vida brilhante na oportunidade que você tem de ser mão de Deus em quem passar por você. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.
programa Direção Espiritual, com a língua meio presa, depois do intervalo. Boa noite, Christian. Como vai a sua pessoa? Tudo bem? Eu estou em estado de graça ainda, por tudo o que pude viver no último final de semana, no meu querido estado do Pará. Obrigado, povo paraense, obrigado, povo da Amazônia, pela oportunidade que vocês me deram de viver mais um Círio de Nazaré. Eu, com toda sinceridade, não tenho nem como explicar o que Nossa Senhora e seu menino Jesus fazem em mim durante essa festa. A oportunidade de vivenciar essa salvação que Deus faz na minha vida através de o simples fato de estar em Belém durante o Círio, de conviver com o paraense durante essa época, que é a festa, que é o Natal antecipado dos paraenses, né? O menino Jesus já nasce lá 2 meses antes. E eu quero agradecer muito pela fé que esse povo me concede, pela graça que foi vivenciar mais uma vez. E quero agradecer também, na quarta-feira da semana passada, eu tive a oportunidade de estar em Brasília, a convite do Ministério da Saúde e da CNBB, onde nós gravamos uma campanha para conscientizar as pessoas do tratamento que pode ser feito todo aquele que identifica ser portador do vírus HIV. O vírus HIV, ele causa AIDS, mas nem sempre quem tem o vírus HIV chega a desenvolver a doença. Tudo depende de quando identifica a presença do vírus no organismo. A AIDS não tem cura, mas ela tem um tratamento. Então, em parceria com o Ministério da Saúde, a CNBB quis fazer uma campanha e me convidou. Eu tive a graça de ajudar nesse projeto para lembrar as pessoas de que é importante fazer o exame. Muita gente é portadora do vírus, não sabe, e depois, quando vai descobrir, já tem os sintomas da doença. Então, nós estávamos lá na quarta-feira, eu com os meus queridos padres, né, que são os responsáveis, os freis, e o grupo de jovens Juventude de Ação Mariana, a paróquia Nossa Senhora de Fátima e a paróquia São Francisco de Assis, lá de Ceilândia. Então foi uma tarde inteira de gravação. Eu fiquei muito feliz por ter a oportunidade de contribuir. É uma questão muito nobre, a gente precisa ajudar. A partir do momento que a gente tem a oportunidade de comunicar, né? E eu tenho um programa de direção espiritual, isso será uma campanha que será amplamente divulgada em todas as paróquias. Eu quero convidar os padres que nos assistem para que você também se torne um parceiro dessa divulgação. Motivar as pessoas a fazerem o teste HIV. Ele é gratuito em todos os sistemas de saúde. Você pode fazer esse teste. Ele é gratuito, seguro, ele é sigiloso, mas é importante você saber. Eu não sei que vida a gente, né, já teve até o dia de hoje. Pode ser que num determinado momento da sua vida você viveu as suas aventuras, não se preveniu e você pode ter o vírus HIV, mas isso não precisa ser um desespero para você. Quanto mais cedo você descobre, mais cedo você começa a tratar para que este vírus não se transforme numa doença. E foi a grande campanha, a grande campanha que nós queremos fazer a partir do final de novembro. Se eu não me engano, o lançamento dessa campanha será dia 27 de novembro. Quero fazer um convite que é para o ano que vem, mas você já pode se preparar. Você que é de Recife e região, você que é do Nordeste, esteja conosco no dia 8 de janeiro até o dia 10, que nós vamos comemorar aí em Recife a programação, os 25 anos da comunidade Obra de Maria, que é do meu querido Gilberto, que tem essa parceria bonita com a Canção Nova, fazendo as peregrinações de 8 a 10 de janeiro. O nosso destino será Recife. Teremos missa, shows, a minha presença, o Padre Reginaldo Manzotti, toda a comunidade de Canção Nova também, e muitos membros da Canção Nova e também os membros da comunidade Obra de Maria. Prepare-se, né? Prepare a sua agenda para você estar conosco e aproveitar, conhecer aquela belíssima cidade que é Recife. Onde é que está aqui tinha deixado separado aqui uma questão que eu achei muito interessante. Padre Fábio, pessoa que não quer se identificar, eu gostaria que o senhor me explicasse uma questão que me incomoda muito, que é a maldição hereditária.
Como é que a palavra de algum antepassado, de alguém, né, que já viveu antes de mim, possa ter um poder de me amaldiçoar? Me explique, por favor. Um familiar, como a palavra de uma pessoa pode refletir na minha vida pessoal e como isso pode passar de geração em geração. Sei que a Igreja Católica tem orações específicas para isso, então chega à conclusão de que isso é real. Deus dá poder para alguém agir assim? Eu, infelizmente, tenho uma irmã que me amaldiçoou muitas vezes na frente de suas filhas e tenho uma grande aversão por ela hoje, padre. Meu amor de irmã se perdeu e eu descobri que um outro parente meu também tinha um grande desamor por seu irmão, que também o amaldiçoava, e todos eles já são falecidos. Enfim, gostaria que o senhor refletisse essa questão da maldição. Essa oração de cura dos antepassados, né, o primeiro contato que eu tive com essa oração foi dentro da renovação carismática. E é uma oração que a gente acredita ter o poder de curar aquilo que foi depositado em nós por pessoas que até já nem participam mais da nossa vida. É interessante você identificar, primeiro, nós não somos por acaso, né? O que me faz ser como eu sou? É a construção que me foi feita através de pessoas que tiveram influência sobre mim, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus primos, dos meus vizinhos, enfim, de todas as pessoas que de alguma maneira tiveram uma ascendência sobre mim. Pessoas que exerceram uma autoridade sobre mim. Muitos do meu jeito de ser está intimamente associado a posturas de pessoas que tiveram uma autoridade sobre mim. É claro que quando nós escutamos uma coisa ruim, quando nós escutamos uma palavra que nos amaldiçoa, né? O que é amaldiçoar? É uma palavra que deseja o mal. É uma palavra que é como se colocasse uma semente de coisa ruim dentro de nós. Eu sempre digo que a palavra é uma semente. Ela pode produzir coisas boas, pode produzir coisas ruins. Às vezes eu digo algumas coisas sem perceber que estou fazendo mal ao outro. Mas às vezes eu digo com a intenção de fazer o mal. E realmente a palavra tem um poder muito grande sobre nós. Uma palavra tem o poder de nos adoecer, uma palavra tem o poder de nos retirar o equilíbrio, né? Tem gente que sabe, né? Que sabe provocar aquilo que a gente tem de pior. Eu sempre digo isso. A gente precisa conviver de um jeito que a gente tenha a atenção de neutralizar aquilo que a gente sabe que vai tirar o pior do outro. Tem gente que faz questão de retirar o nosso pior, sabe direitinho o que dizer, como dizer, aquela ironia, né? Aquele jeito irônico de falar. Tem gente que tem a habilidade de ironizar tudo que vê, tudo que... E aí vai provocando aquele mal-estar e vai retirando o que a gente tem de pior. Não tem nada mais desagradável do que você estar querendo fazer alguma coisa e ter alguém puxando para trás, não é? Desmotivando, dizendo que não vai dar certo, desacreditando de nós. É muito ruim. Então a palavra, ela sempre vai ter um poder sobre nós. Quando nós temos intenção, ou até a palavra que a gente diz, sempre vai ter um poder sobre o outro. Quando temos intenção ou quando não temos intenção. O fato é que de repente a gente se percebe tendo comportamentos que estão diretamente ligados com palavras que foram doídas na nossa vida. A psicologia nos ensina que o trauma é justamente uma realidade que pertence ao passado e que eu não soube administrar naquela hora. Então depois um adulto identifica traumas que teve na infância. Tinha medo de escuro. Por que tinha medo no escuro? Porque alguém me colocava num quarto escuro, fechava a porta e gritava para mim que lá dentro tinha um monstro, que aquele monstro ia me pegar. Às vezes tem pais que na tentativa de educar uma criança, provoca muitos traumas. É a educação pelo medo, né? Quando você coloca medo na criança para que ela te obedeça. Será sempre mais difícil educar para a liberdade. Por isso que às vezes a gente comete essa crueldade. Você põe medo na criança para que ela te obedeça. Você não pode fazer isso porque senão Deus está vendo e Ele vai te castigar. Muitas pessoas têm dificuldade de acreditar depois em Deus. Por quê? Porque foi passado para elas a imagem de um Deus carrasco.
cruel, que castiga as pessoas. Então não é por acaso que nós pensamos como pensamos, que sentimos como sentimos. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes estão sempre amarradas com informações que nós recebemos dos outros. Então, às vezes, o trauma é aquela realidade que você, por ser criança, não soube administrar. Depois, a psicologia, a terapia ajuda a gente a trazer para fora, para a gente identificar por que a gente tem medo. Eu sei por que eu tinha medo, graças a Deus não tenho mais. Eu tinha um medo danado de quem já tinha morrido. Aí um dia eu fui buscar por que eu, um adulto, consciente de que os mortos não podem voltar, aliás, quem dera se pudesse, né? Se eu pudesse encontrar a minha irmã, alguns amigos queridos que já foram embora, eu gostaria, mas eu não acredito nisso. Eu não acredito nessa possibilidade. Respeito os que creem na possibilidade de ter contato com os mortos, mas eu não tenho, eu só tenho comunhão com eles. A minha fé católica cristã me ensina que eu tenho comunhão com os mortos, eu participo na comunhão dos santos. Eu estou porque faz parte de mim. Eu não tenho como arrancar a minha irmã de mim. Eu não tenho como arrancar os meus antepassados de mim. Eu participo de uma comunhão com eles, é a comunhão humana. Mas eu não tenho como falar com ela. A minha fé não me permite crer nisso. Respeito os que creem, diferente. Mas quando eu tinha esse medo, eu comecei a racionalizar. Mas eu comecei a identificar que o meu medo estava a um jeito de ser da minha mãe, que contava muitas histórias dentro de casa, do menino que não obedecia, e que o avô dele, que já tinha morrido, aparecia para dar uma sova nele. A minha mãe, na tentativa de me educar para eu ser um bom menino, ela me contava essas histórias que me causavam medo. Não é que a minha mãe fez por mal, né? A minha mãe fez por uma simplicidade dela, por lhe faltar pedagogia naquela hora, por não identificar que aquele medo poderia me fazer mal no futuro. O fato é que nós sempre estamos amarrados a comportamentos de pais, de mães, de irmãos, de tios, de vizinhos, de amigos. E às vezes nós escutamos palavras que amaldiçoaram aquele momento nosso. E depois nós vamos tendo dificuldade de lidar com aquela palavra que nos foi dita. Aí, minha filha, eu acredito que quando é que a gente quebra a maldição de uma palavra sobre nós? Quando nós desfazemos o poder dela. Quando nós não autorizamos mais que aquela palavra continue fazendo mal. Por isso a gente reza. A cura dos antepassados, né, dessas maldições, é o momento em que nós desautorizamos o passado de agir sobre nós. Isso é consciente. Então você toma posse da ressurreição de Jesus, que renova todas as coisas, que nos livra do mal, que nos livra dos nossos inimigos, que nos livra do demônio, e você, com as suas atitudes coerentes com este cuidado, você começa a não permitir mais que aquela palavra que um dia te amaldiçoou continue amaldiçoando nos dias de hoje. Minha gente, se você for pensar, a atitude cristã de superação dessa maldição é só uma questão de inteligência. A palavra me fez mal. Para que eu vou arrastar isso ao longo da minha vida? A minha irmã me desejou mal. Eu vou acreditar que o fato dela me desejar mal vai fazer com que a minha vida ande para trás? Não. Porque senão eu estou negando a ressurreição de Jesus. Eu estou negando a salvação que Ele me realiza. Às vezes falta muita consciência teológica em nós para a gente quebrar o poder dessas bobagens. Nenhuma palavra pode me amaldiçoar se eu acredito na força da salvação que Jesus realiza quando morre por mim, quando morre por você. Nós estamos debaixo da luz, minha gente. Eu não posso permitir que as trevas continuem dominando a minha mente. Eu acredito na salvação que Jesus realiza na história. Ela é total, ela é plena. Agora, eu posso muito bem procurar um terapeuta que será a mão de Deus na minha vida para me ajudar a superar os meus traumas. Olha como é interessante isso. Eu posso encontrar um amigo que vai me ajudar a refletir os meus medos e identificar que eles não têm sentido. Não tem sentido ter medo de quem já morreu.
Tem sentido ter medo às vezes de quem é vivo, não é? De uma pessoa que pode fazer o mal para a gente. Então você vai criar uma imunidade para aquela pessoa não ter poder sobre você. É quebrar a autoridade dela sobre nós. Então digamos que eu tive um avô que foi um carrasco, não é meu caso, porque eu não cheguei nem a conhecer meus avós, e pelo que sei deles eram pessoas maravilhosas que só fizeram bem. Mas de repente eu tive um pai, um carrasco na minha vida, eu tive um avô que foi um carrasco na minha vida, e eu trago as consequências daquele jeito ruim dele ser. Quem diz que você tem que ficar determinado por isso? Você tem até os registros históricos, porque você foi criado por ele, você recebeu as influências dele, mas você não tem que levar isso adiante. A gente acredita mesmo no poder de escolher. E quando eu escolho, Deus me abençoa nessa escolha. Eu quebro o poder dessas maldições quando digo: aqui no meu coração o mal não impera. Aqui no meu coração não haverá espaço para a maldição. Sabe por quê? Porque eu só tenho tempo para a bênção. Aí eu vou ficar prestando atenção no que me abençoa e no que quer ameaçar a bênção que eu recebo diariamente. Aí eu sou livre para escolher. Eu sou livre para desligar a televisão, porque há situações que estão sendo expressas na televisão que nos amaldiçoam. Eu fico assustado, por exemplo, com os noticiários que às vezes, são produzidos intencionalmente para provocar em nós pânico, pavor da vida. Sangue, e mostra a pessoa acidentada, morta, o assassino. Isso, se você não cuida, isso vai entrando no seu sistema, na sua maneira de ser, e você começa a ter medo de tudo, de todos. Substitui para você ver. Ao invés de ficar vendo essas cenas de crime, esses programas violentos, começa a ver coisas boas. Começa a ver um programa que vai lhe motivar a pensar mais alto. Modifica a música que você escuta para você ver. Eu vou começar a incluir na minha vida uma música que me faça bem. Olha o solo sagrado aí, sendo lançado. Olha todos os CDs que existem aqui na Canção Nova. Eu estou lançando o meu agora. O solo sagrado foi pensado para quê? As pessoas que escutem esse disco só se sintam bem quando escutam. Graças a Deus. Eu não fiz um CD para lhe fazer mal. Quando eu escrevo um livro, está ali o Discípulo da Madrugada. Eu não quero que esse livro lhe faça mal. Eu quero que esse livro só lhe faça bem. A literatura cristã, a música cristã não quer outra coisa. Por isso que você tem que prestigiar sim os autores cristãos. Por isso que você tem que prestigiar sim esse filme que vai ser lançado. Irmã Dulce. Sabe por quê? É uma maneira que você tem de unir as suas mãos com aqueles que estão fazendo bem através da música, através da literatura, através da arte, do cinema. Por isso que você tem que estar unido a todas as forças que fazem bem. Então, se eu tenho a oportunidade de ouvir uma música que vai fazer bem aos meus ouvidos, meu amigo, eu não vou pensar duas vezes de fazer com que essa música tome conta do meu dia. Se eu vou ler um livro ou uma revista de fofoca que não vai me alterar em nada, ou se eu vou passar horas e horas na internet vendo briga, vendo as discussões, e você está vendo isso o tempo todo, no Twitter, no Facebook. Se você entra nesse movimento de coisas ruins, você está trazendo maldição para a sua vida. Agora, se você diz: eu sou um território sagrado, eu não quero que essa podridão do mundo venha morar dentro de mim, você está atraindo a bênção sobre você. Bênção e maldição é uma questão de escolha. Porque Deus não muda de ideia não, minha gente. Deus não acorda mal-humorado e fala: hoje eu quero meter o pé nesse povo. Não, isso não acontece. Deus vai acordar sempre e acorda sempre com o desejo de que o bem seja derramado sobre mim e sobre você. Agora, o que nós escolhemos fazer do nosso dia, o que vamos ler, o que vamos ver na internet, o que vamos assistir quando chegar em casa, o livro que vamos abrir para ler, a música que vamos colocar para ouvir, aí sim, você está escolhendo aquilo que lhe faz bem ou aquilo que lhe faz mal. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Toda vez que eu vou preparar um trabalho novo,
toda vez que eu vou gravar um disco, toda vez que eu vou escrever um livro, o meu principal compromisso com aquele que vai me ler, com aquele que vai me escutar, eu quero que a música faça bem a você. Sabe por quê? Você me deu autoridade para isso. Quando você vai e compra um CD, você está dando autoridade àquela pessoa. Quando você compra um livro, você está permitindo que ela entre na sua vida, que ela entre nas suas ideias, na sua consciência. Isso é sério demais, minha gente. Quando você liga um programa de televisão e você permite, olha, este programa vai ser assistido na minha casa, você está atraindo bênção ou você está atraindo maldição? Quando você faz uma escolha na sua vida, presta atenção. Aquele que está entrando na sua casa, aquele que está entrando na sua vida, é mão de Deus ou é mão do capeta? É muito fácil identificar. Faz bem ao seu coração, eleva o seu pensamento, é mão de Deus na sua história. Agora, se provoca aquilo que você tem de pior, se provoca o seu vício, se provoca a sua fofoca, se provoca a sua injustiça, não tenha dúvida que é o maligno utilizando-se daquela realidade humana para malignizar você. É assim, minha gente. Não tem outro jeito. Ah, padre, mas então o mundo está dividido entre o bem e o mal. O tempo todo eu sei, a minha experiência me mostra que eu tenho a oportunidade de escolher o bem e o mal. Está por toda parte. E escolher a Deus é o meu compromisso diário. Eu quero escolher aquilo que me abençoa. Eu quero escolher aquilo que me faz melhor. Sabe por quê? É meu compromisso com Jesus. Eu não quero que a minha religião seja de fachada. Eu não quero que a minha religião seja apenas para o outro ver. Eu quero que a minha religião seja para o meu principal, seja principalmente para o meu benefício, que me coloca na condição de servir o outro depois. O primeiro a ser beneficiado com essa religião sou eu. E é claro que eu não vou ficar vivendo esse mesmado de maneira egoística essa experiência divina. É claro que eu não quero ficar amarrado na minha experiência de Deus, mas o primeiro a ser beneficiado pela experiência que faço do Senhor sou eu. É meu coração que fica mais leve, é o meu coração que fica abençoado, e então eu saio com o meu desejo, eu vou para a vida com o meu desejo de abençoar quem passa por mim, eu vou para a vida com o meu desejo de acender uma lanterna na vida do outro. Deus age na minha vida, Ele ilumina a minha vida com a lanterna de um menino, como eu falo no verso da música. E aí sim, nós descobrimos a beleza, nós descobrimos essa maravilhosa oportunidade que nós temos de ser mão de Deus, uns na vida dos outros. É a oportunidade que eu tenho e que eu não quero abrir mão. Se hoje Deus me deu a oportunidade de passar pela vida de alguém, que seja para tornar essa vida um pouco melhor. É meu desejo, é meu compromisso. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez. E até a semana que vem, se Deus quiser. Que Ele nos abençoe. O Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, minha gente. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falha, move com poder. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falha, me move com poder. A mão de Deus.